E aí, Letícia, você ainda não conseguiu por vir aqui pra falar comigo, não? Os cara ainda não deixou você vir aqui, não? Hein, Letícia? Até onde você vai demorar pra tomar essa decisão na sua vida, hein? Até onde você vai deixar os outros te manipular, hein? Hum. Ai, ai. É só lamento, né, filho? Só lamento. Os caras querem me falar, cara, tá te utilizando da sua presença, entendeu? Pra chegar onde eles querem. Eles tá achando que eu não vi isso. Eu sabia, eles iriam fazer isso. Meu irmão, a gente não consegue, repete, irmão. Eu desliguei a live pra eles poderem fazer a covardia deles, entendeu? Sabe, se tiver gravado, entendeu? Meu irmão, você acha que eu não sei? Entendeu? Eric, pô, fazer putaria, só comigo não vai fazer putaria não, entendeu? Não fode, rapaz. Se você tiver que fazer, pô, todo mundo vai ver, entendeu? Aí vai ficar ruim, entendeu? Pô, e aí, pô, além de ficar ruim, pô, ainda vai ter provas contra você, pessoas, testemunhas, entendeu? Tá entendendo? Eu te falo, ó, vai ser, irmão. Eu deixei a mulher vir falar, vocês não quiseram deixar a mulher vir falar, né? Utilizando da mulher, pô, pra, como quem diz, chegar onde é, mas, pô, não sou bobo não, cara, entendeu? Eu sei justamente o que tá acontecendo, entendeu? Então, não vem e não tem não, tá? Não fode, rapaz. Entendeu? Ignorar por visão e não seja sua não resolve. Já não falei isso? Não resolve, por isso não consegue não. Mas pô. Aí eu te falo, mano, tu vai ao prender o matou, mano, hein? Pra todo mundo ver, mano. Destruição mútua no recinto curto e fechado, mano. É? Aí, lá, vocês estão prontos pra ver o prender o matou, pô? Ela vai fazer execução ao vivo, parceiro. Presta atenção, hein? Eu falei, é isso aí, pô, é isso aí. Presta atenção, mano, presta atenção, hein? Uhum. Tá achando? Eu não sei, mano. Seu intuito desde o começo era esse, pô? Gerar uma situação, pô. Eu sempre soube, meu irmão, sempre soube. Seu desespero não era porque você tinha medo, era porque você não tava conseguindo, entendeu? Hum. Ninguém vai me matar nessa porra não, viado. Fode, caralho. Fode. Mas eu te falo, pô, esse eu desliguei a live, hein? Então posso deixar ele aberto então, né? Tem no problema não, né? Tá tudo tranquilo, né? Hein? A contradição revela a farsa, meu. A farsa revela a mentira. E a mentira, tá sendo exposta? O medo? Quanto mais insiste, mais revela, mano. É curva descendente, eu não te avisei? Eu te avisei, mano. Se você insistisse, você ia se revelar. Não consegue não, né, mano? Eu falo, você tá gerando situação, mano. Eu não te aviso. Falo, você não consegue. Enfim, agora você tá no impasse mexicano, mano. Se você insistir, você vai provar que seu intuito sempre foi de fazer merda, né? E se você não insistir, né? Você vai ter que provar e você não consegue, vai ter que engolir o seu ego, né? É isso aí, pô. E aí, consegue ou não consegue? Das duas formas você prova eu tô certo, né? Independente se conseguir ou se não conseguir, eu ganho igual. Eu ganho porque se você conseguir, você prova eu tô certo. Se você não conseguir, você também prova eu tô certo porque você não consegue não, entendeu? Ai, ai, meu irmão. Eu falo, os fatos falam por mim, pô. Os fatos falam por mim, pô. Tá entendendo? É vender histeria, pô, pra ver se chega, entendeu? No denominador comum. O dominador comum é né, inventar um tipo de desculpinha pra falar, pode não, cacete, irmão. Porra, não pode. Até, porra, é muito simples, mano. Você finalmente, você já entendeu? Não existe essa sua desculpa, mano. Você tá falando aí disso, daquilo outro. Porque se fosse, era só vir, entendeu? No caso, eu já tenho meu pai, né? E o meu tio, né? Então você não consegue não, entendeu? Porque você não consegue não, porque você tá mal intencionado, entendeu? Se fosse boa intenção, entendeu? Mas não é boa intenção, entendeu? Então, mano, foi até, eu falei, entendeu? Não fode, rapaz, entendeu? Você não consegue não, entendeu? Mas
Não é segurança, você é fazer merda sobre o pretexto da segurança, entendeu? Não fode, rapaz, entendeu? Você não consegue não, né? É isso aí. Eu te falo, você tem medo? Né? É, eu já não falei, mano, não existe, pô, bagulho de violência, mano. Se você tá me tirando por você, pô, então, só lamento, né? Aí teu foda-se aí te anilando, não falei, pô? Então, você fala foda-se, você tem o seu feitiço voltado contra você? Não, é isso aí. Eu te falo, se você não consegue não, né? É isso aí. Enfim, né, mano? É isso aí. Eu te falo, você, tá fazendo projeção? Olha só onde essa projeção tá te levando. Eu sei. Eu não te falei, mano? Era uva descendente? Não segue não, né? Então tá. Me procura quando conseguir, pô. Eu- Você não vai ficar utilizando dela pô, pra chegar onde você quer. Até pô, essa tática já foi revelada 100 vezes, mano. Você não consegue não. Ai, ai. É isso aí, né, filhão? Tá fudido. Não falei, pô, a intenção desses caras sempre foi de querer fazer merda. Esses caras são mal intencionados, rapaz. Pode. Mas é, pô. Eu falo. Consegue não? Hum, hum, uhum, uhum, hum, uhum, uhum, Ei, mano, cadê o Mister Foda-se? Consegue não? Uhum, uhum, uhum. Aí, olha ele aí. Mais um. Consegue não? Ai, ai. Hum, hum, hum.
Hum. Hum. Ai, ai. Hum. Ai, ai. Hum. Ei, mano, consegue não? Hum. Ai, ai. Consegue não, mano? Hum. Hum. Ai, ai. Consegue não, mano? Hum. 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 Consegue não, né, mano? Entendi. Hum. Se conseguir, você me avisa, tá? Sempre assim. Hum. Eu não sei. Se foda. Deveria conversar em a paz. Não consegue. Consegue não, mano. Ai, ai. Hum. Uhum. Falei, pô. Se foda, mano. Você não consegue. Esse sempre foi seu grande mal em toda a sua vida, mano. Não consegue não, entendeu? Hum. Ai, ai. Não consegue não, né, mano? Entendi. Sim, sim. Patético. Patético. Ai, ai.
consegue não, né, mano? Entendi. Ai, ai. Ai, ai. Consegue não, né? Obrigado. Sei. Tá achando? Eu não sei. Ai, ai. Te falei? Consegue não? Every time I fall, I swear it glows brighter. There's a halo painted on the wall that I always see. At my darkest hours, when I feel like a dead flower, and there's only a shadow of me, it keeps me company. Ai, ai. And I try, but I lose my way. But at least I got my halo. And I try, but I lose my way. But at least I got my halo. I know how it feels to be misunderstood. I just hope that they would get it if they could. 'Cause we're born like that, we're not born that bad. But the fire that we're playing with is more than a map. Ai, ai. Não sei. Ai, ai, patético, né, filhão? Agora, pô, você não tem mais o que fazer, né, meu irmão? Só lamento, né? Se entrar, vai ter que aprender uma toma, né? Entendeu? Ou seja, vai ter que fazer execução no recinto, mas aí todo mundo vai ficar sabendo. Se, né? Ai, ai, vai ter que engolir e não consegue não? Ei? Ai, ai. Engole seu ego, meu irmão. Para de ficar utilizando os outros, pô. Fode. Você não consegue trazer paz e sossego, não. Você fica trazendo situação, pô. Tá querendo provar o quê, meu irmão? Você não consegue não, pô? Todo mundo já não sabe disso? Consegue não, né?
Os malucos é foda, viado. Olha isso. É isso aí, mano. Senta e chora, playboy. Senta e chora, playboy. Senta e chora, playboy. Não fode, aralho. E aí, não consegue não, meu parceirinho? Ai, ai. Consegue não, patético? Consegue não? Então, aí dentro, parceiro, brincando coisa séria, o aralho, seu viado safado. Consegue não, pô? Mostra aí, pô, em vocês são, pô. Fazer a execução ao vivo aí nessa porra, vai matar a pessoa em público? Seu lixo. Aí dentro, viado. Não fode, aralho. Seu lixo. Usão. Não consegue não. Fode. O dia que você quiser, você sabe, né? Não consegue não, né? Every time I fall, I swear it glows brighter. There's a halo painted on the wall that I always see. At my darkest hour. Vai ter que foder muito essa buceta pra conseguir chegar em algum lugar, pô. Até lá você repete. Não consegue não, né? Ai, ai. Eu sou incorruptível, parceiro. Não falei isso com você? Você não consegue não, né? Every time I fall, I swear it glows brighter. There's a halo. Já não falei, pô, meu maior medo é terminar uma esposa puta igual a sua? Eu nunca tive medo da morte. Você não consegue vencer o cara e não tem medo da morte? Ou você atinge no medo ou você não consegue, pô?
Tá maluco terminar a puta uma esposa? Não fode? Não segue não, meu parceiro? Não fode? Pô, é uma pessoa, pô, e diz que vai me dar mulher e dinheiro, pô, vai me dar, suborno? Através de mulher e dinheiro? Eu sou incorruptível, porra. Você tá um pau no ouvido ou você tá maluco? Fode? Vai transar, é o seu lugar, seu vagabundo. Fode? Termina de estourar essa buceta aí, seu lixo. Consegue não, né? Every time I fall, I swear it glows. Vamos perguntar pra Epifania, pô. Vamos acessar lá o vídeo dele lá. Ele diz que tua mulher é infértil, pô. Vai? E você, pô, adotou uma criança aí, pô, pra tentar fazer o meio de amplo, mas você não conseguiu? Pô, e você não consegue, não? Every time I fall, I swear it glows brighter. There's a halo painted on the wall that I always see. At my darkest hours, when I feel like a dead flower, and there's only a shadow of me, it keeps me company. Every time I fall, I swear it glows brighter. There's a halo painted on the wall that I always see. At my darkest hours, when I feel like a dead flower, and there's only a shadow of me. Eu fiquei sabendo disso, meu parceirinho. Então, olha só, presta atenção. Eu só vou mostrar somente uma vez, hein? Olha só. Tá. Beleza, tá apiturando aqui. Olha só, presta atenção. Escuta esse vídeo e já passou da hora de você escutar. E eu sei que quando você viu, pô, esse vídeo pela primeira vez, você também se perguntou, pô, né? Eu sei, né? Presta atenção. Zion está Calma aí, presta atenção. Deixa eu botar. Ó, isso, aí sim. Isso aí. Tirar o som, né? Tirar o som, botar no loop infinito. Agora escuta o vídeo para ver se você entende. Eu sei de certas coisas. Presta atenção. Zion está prestes a ser destruída. Nós a destruiremos pela 6ª vez e ninguém pode nos impedir. Quando Matrix Reloaded foi lançado em 2003, a maioria dos espectadores foi ao cinema pelas cenas de ação e pelos efeitos especiais, que na época eram novidade, enquanto momentos como a conversa do Neo com o arquiteto eram vistos por muitos como longos e entediantes. Mas com o passar dos anos, tudo isso se inverteu. Hoje em dia, os efeitos especiais já não impressionam tanto, mas esses mesmos espectadores voltam a assistir Matrix justamente pelos diálogos. Percebeu-se que eles têm muito mais significado do que parecia à primeira vista, e seu sentido ainda é debatido até hoje. Assim, o diálogo entre Neo e o arquiteto talvez seja o momento mais importante da trilogia. Olá, Neo. Eu sou o arquiteto principal. É aqui que a verdade é revelada ao Neo pela primeira vez, trazendo uma grande revelação e um confronto direto com a realidade. Você não pode controlar. Você não pode controlar. Você não pode controlar. Entendeu? Mas o mais interessante é que, mesmo depois de tantos anos, o significado desse diálogo ainda não está totalmente claro. Algumas respostas você vai entender, mas muitas outras não. Entendeu? O arquiteto fala de forma complexa, com uma linguagem carregada, e muitas de suas falas podem ser interpretadas de diferentes maneiras. Por exemplo, pelas palavras do arquiteto, fica claro que Zion já foi destruída várias vezes. Mas, ao mesmo tempo, as máquinas não só permitem a existência dela, como também ajudam a reconstruir
uma nova Zion após cada destruição. Você terá que escolher 23 habitantes da Matrix, 16 mulheres e 7 homens que irão reconstruir Zion. A pergunta é, por quê? Por que o sistema precisa de uma cidade de rebeldes? E por que esse número específico? 16 mulheres e 7 homens. Existe alguma explicação para isso? E será que podemos confiar nas palavras do arquiteto? Afinal, primeiro ele afirma que todos na Matrix têm apenas a ilusão de escolha. Mesmo que essa escolha exista apenas no subconsciente deles. Mas, literalmente, alguns minutos depois, ele mesmo oferece ao Neo a escolha entre duas portas. A porta à direita leva à fonte e à salvação de Zion. A da esquerda leva à Matrix, ao seu amor e à destruição da sua espécie. Então surge uma pergunta lógica. Será que essa escolha não é apenas mais uma ilusão? A escolha é uma ilusão, a linha que separa aqueles que têm poder daqueles que não têm. Essas são apenas algumas das perguntas que surgem ao revisitar o diálogo entre o arquiteto e Neo. Então vamos tentar entender tudo isso. Quem é o arquiteto? Qual é o papel dele no sistema da Matrix? Ele é realmente o deus da Matrix? E quem realmente venceu esse jogo, Neo ou o arquiteto? O diálogo entre Neo e o arquiteto é o ponto mais alto da jornada do personagem. Durante todo o tempo, parecia que Neo era de fato o escolhido, aquele destinado a salvar a humanidade. Mas quando ele finalmente encontra o arquiteto, fica claro que Neo, talvez sem nem perceber, também é apenas parte do sistema. É isso aí. Antes dele, já existiram 5 outros escolhidos iguais a ele. Cada um deles, em algum momento, chegava a esta sala diante do arquiteto e enfrentava a mesma escolha. Por qual porta entrar? E todos antes de Neo escolheram a porta da direita, pois acreditavam que assim salvariam a humanidade. A questão de quem venceu essa disputa, Neo ou o arquiteto, não é tão óbvia quanto parece à primeira vista. Por um lado, Neo salvou Zion. Desta vez, a cidade não foi destruída, as máquinas foram contidas e o próprio Neo fez um acordo com o Deus das máquinas. Nesse sentido, parece que é ele quem sai dessa história como vencedor. Mas, se lembrarmos das palavras do arquiteto, o cenário já não parece tão simples assim. Desde o início, ele fala sobre a ilusão da escolha, e logo depois oferece ao Neo 2 opções. Ele explica que a função do escolhido é levar o código até a fonte. A tarefa do escolhido é retornar à fonte, inserir temporariamente seu próprio código no sistema e iniciar o programa de reinicialização. E, no final da trilogia, Neo realmente chega à fonte e faz exatamente o que o sistema esperava. O arquiteto alerta Neo sobre o destino de Trinity. Ela vai morrer e você não poderá impedir isso de forma alguma. E, embora por um breve momento pareça que Neo engana o sistema e a salva, no fim Trinity acaba morrendo de qualquer forma, exatamente como o arquiteto havia previsto. Trinity. Não morra! Se tudo aconteceu exatamente como o arquiteto previu, então quem realmente venceu esse jogo? E, para começar, vamos entender quem é, afinal, o arquiteto. Sabemos que o arquiteto é um programa especial, o criador da Matrix, e por isso muitas vezes é visto como uma espécie de deus do sistema. Alguns chegam até a chamá-lo de deus das máquinas, mas na prática não é bem assim. Sim, visualmente é exatamente essa a impressão que se tem. O escritório dele lembra um tipo de espaço divino, uma sala branca, cheia de monitores. O próprio arquiteto aparece vestido de branco e fala como se fosse uma entidade superior. Por isso, no fim das contas, você está aqui. Entendeu? Mas, se você prestar atenção nas palavras dele e lembrar da estrutura do mundo da Matrix, fica claro que ele não é um deus. Na verdade, o arquiteto é algo como um administrador do sistema. A função dele é garantir que a Matrix funcione de forma estável, controlar seus parâmetros e corrigir eventuais falhas. De certa forma, ele pode até ser visto como um contador do sistema, aquele que mantém o equilíbrio e faz tudo continuar funcionando. O verdadeiro Ser Supremo aparece apenas no final da trilogia. É aquele rosto gigantesco na Cidade das Máquinas, com quem Neo conversa antes da batalha final contra Smith. Nos créditos...
eu sei que vai ser meio inútil eu mandar você estudar, mas estude uma coisa chamada tudo que já aconteceu agora já aconteceu de novo, entendeu? E é basicamente por aí, entendeu? Tá entendendo? Vou deixar pra seguir o vídeo. Eu sei que vocês gostam desse assunto. Esse personagem é chamado de Deus Ex Machina, que literalmente significa em latim Deus vindo da máquina. Esse é o intelecto coletivo de toda a civilização das máquinas. Por isso, o arquiteto só pode ser considerado um deus dentro da própria Matrix. No mundo real, ele não tem poder, nem sequer presença física. Mas ao mesmo tempo, o arquiteto fala com detalhes sobre Zion, sua destruição e seus habitantes. E aí surge uma pergunta bastante Tem coisas que são inevitáveis. Quando você junta medo, caos, terror, sentimento de insegurança, de insuficiência e, pô, né? Você tá formando a fórmula do desastre, pô. E todo desastre termina em tragédia, meu irmão. Entendeu? É basicamente isso, entendeu? Então, cara, não tem como isso dar certo, de fato, entendeu? Não tem como isso dar certo, tá entendendo? É basicamente isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Então, cara, se você não tá entendendo, mano, eu vou repetir de novo para as pessoas menos desatentas por causa do barulho em volta. Quando você junta, certo? Quando você junta medo, caos, tragédia, entendeu? Isso é a fórmula da tragédia, eu vou repetir de novo. A fórmula da tragédia e da miséria e de tudo é de ruim é medo, caos, sentimento de insegurança, entendeu? Sentimento de impossibilidade, entendeu? Sentimento de entendeu? Não tem mais o que fazer, entendeu? Ou seja, quem gosta de despertar esses sentimentos nos caras são as mulheres, entendeu? É basicamente isso. Ou seja, os caras ficam numa situação de querer uma coisa, acham que estão manipulando elas, né? Algumas vezes deixam, outras vezes não, mas a verdade é uma só, mano. Tudo que já aconteceu uma vez, pô, vai acontecer, entendeu? Ou seja, o caos, pô, misturado ao medo, misturado à sensação de impossibilidade, cara. Eu tô querendo dizer, cara, de uma forma bem simples, cara, e você, quando junta certos fatores químicos, né, vamos dizer assim, para a da sensação seja de caos, de impossibilidade, vamos dizer que seja um fator químico, certo? Você junta certas fórmulas químicas, você tem um resultado, entendeu, mano? E o resultado não é bom, entendeu, mano? Então, não tem como você fazer, pô, vamos dizer assim, 2 mais 2 e não dá 4, tá ligado? É basicamente isso, entendeu? É aritmética, mano. Se toda vez pô, e junta essas coisas dá ruim, mano, entendeu? É por isso que eu falei, mano, a única forma que você tem de decidir, certo? Se vai acontecer de novo ou não, é se você vai parar. Mas se você parar, você mata o seu ego, né? Aí você mostra que você não consegue não. Ou você pode continuar e provar que você não consegue não, pô, né? Tá entendendo? Enfim, de qualquer forma, eu vou estar sempre certo, entendeu? É por isso que eu não tenho medo da morte. É por isso que eu tenho medo de terminar uma mulher, né? Uma prostituta igual a sua esposa, entendeu? Porra, eu sei, pô, eu vou estar dando continuidade nisso, entendeu? Então, a base, a fórmula é isso, entendeu? Por isso que você não consegue não, entendeu? Tá entendendo? Agora eu tô passando por isso, por imposição do ambiente, né? Só tem troglodita e homo, horário, você não tá conseguindo ouvir, pô? Por isso eu falo, você escolhe e você ouvir, você se fode. E uma vez que você escolhe, você se cega para todo o resto, você se ensurdece para todo o resto. É por isso que não é nada inteligente você decidir como e quando você vai ouvir, ou decidir o que você vai ver, pô. E você tá fodido, pô. Seletividade te aniquila, pô. Já não falei isso com você, pô? Você não consegue, não? Então, é isso aí. Então, era pra resumir, eu sei de tudo que vai acontecer, pô, e já aconteceu outras vezes, entendeu? É simples assim, é por isso que você não consegue não, entendeu? Vulga ele dia, pô, e você tava perguntando, pô, o Mena, eu sei, né, e você tava conversando com sua mulherzinha, né, num ambiente igualzinho a esse, né, da porrinha do trem, né, da Xisa, né? Eu sei exatamente o que vocês conversaram, entendeu? Tudo já aconteceu, pô, entendeu? Você não consegue entender a ausalaridade de efeito, entendeu? Já aconteceu, pô.
Por isso eu passo o bagulho do Matrix, pô, pra mostrar que já aconteceu, pô, vai continuar acontecendo. Ou seja, não tem nada que você possa fazer, entendeu? É basicamente isso, mano. Por isso eu falo, você não consegue não, entendeu? Das duas formas, você aplicando o seu prendeu, matou ou não, você vai mostrar que você não consegue não. Primeiro, pô, você não consegue não, pô, você mostrou de fato que você não consegue. E segundo, se você não fizer porra nenhuma e não aplicar o seu prendeu, matou, você vai estar mostrando que você não consegue também, né? Das duas formas você não consegue, né? Entendeu? É isso aí, você não consegue não. Esse é o grande erro na sua vida. Você fracassou em fracassar. Né? Você não consegue não. Sabemos que o arquiteto é um programa especial, o criador da Matrix, e por isso muitas vezes é visto como uma espécie de deus do sistema. Eu não sei se sua ansiedade vai te permitir você ouvir até a parte do bagulhinho do coisa, mas ele fala, pô, esse cara que tá fazendo o vídeo, ele fala, e tem uma parte, pô, e a porra da oráculo pergunta pro arquiteto, você vai cumprir sua promessa? Ele falou assim, quem você acha que eu sou? Tá entendendo? Ou seja, ele não tem motivos para mentir, pô. Sabe por que ele não tem motivos para mentir? Pô? E tudo aquilo ele já falou, já aconteceu. E quando eu falo que você não consegue não, a sua única opção é aceitar. Sua incapacidade de aceitar é que tá gerando isso tudo. Você não consegue não, entendeu? Sabemos que o arquiteto é um programa especial, o criador da Matrix, e por isso muitas vezes é visto como uma espécie de deus do sistema. Alguns chegam até a chamá-lo de deus das máquinas, mas na prática não é bem assim. Sim, visualmente é exatamente essa a impressão que se tem. O escritório dele lembra um tipo de espaço divino, uma sala branca, cheia de monitores. O próprio arquiteto aparece vestido de branco e fala como se fosse uma entidade superior. Por isso, no fim das contas, você está aqui. Mas, se você prestar atenção nas palavras dele e lembrar da estrutura do mundo da Matrix, fica claro que ele não é um deus. Na verdade, o arquiteto é algo como um administrador do sistema. A função dele é garantir que a Matrix funcione de forma estável, controlar seus parâmetros e corrigir eventuais falhas. De certa forma, ele pode até ser visto como um contador do sistema, aquele que mantém o equilíbrio e faz tudo continuar funcionando. O verdadeiro Ser Supremo aparece apenas no final da trilogia. É aquele rosto gigantesco na Cidade das Máquinas, com quem Neo conversa antes da batalha final contra Smith. Nos créditos, esse personagem é chamado de Deus Ex Machina, que literalmente significa em latim, Deus vindo da máquina. Esse é o intelecto coletivo de toda a civilização das máquinas. Por isso, o arquiteto só pode ser considerado um deus dentro da própria Matrix. No mundo real, ele não tem poder, nem sequer presença física. Mas, ao mesmo tempo, o arquiteto fala com detalhes sobre Zion, sua destruição e seus habitantes. E aí surge uma pergunta bastante lógica. Se o arquiteto é um programa da Matrix, então onde fica Zion? No mundo real ou ainda dentro do próprio sistema? O interessante é que as respostas para essa pergunta já estão no diálogo entre o arquiteto e Neo, mas nem todos percebem isso. A teoria de que Zion não é real e seria apenas mais um nível da Matrix é talvez uma das teorias de fãs mais antigas e populares, surgida logo após o lançamento do filme. E o mais interessante é que as discussões sobre isso continuam até hoje. Essa teoria realmente merece atenção, nem que seja pelo seu significado filosófico. Um dos temas centrais da trilogia Matrix é a escolha e o livre-arbítrio. Se aceitarmos a ideia de que Zion também faz parte da simulação, o cenário se torna bem mais sombrio. O livre-arbítrio passa a ser apenas uma ilusão. Sempre existe uma escolha. Besteira. Escolha. Isso é uma ilusão. E as pessoas seguem rigidamente um programa pré-definido. Nós negamos isso, tentamos lutar, mas tudo não passa de encenação e mentira. Essa interpretação é interessante e se encaixa bem na filosofia do filme. No entanto, ela não é a única possível, e mais importante, entra em conflito com alguns fatos que são explicitamente apresentados no próprio filme. Por exemplo, se analisarmos o diálogo entre o arquiteto e Neo, fica praticamente claro pelas palavras dele que Zion é real
e existe fora da Matrix. Mas a primeira coisa que precisamos entender é se podemos de fato confiar nas palavras do arquiteto. Não vou enrolar. Pessoalmente, eu acredito que podemos confiar no que o arquiteto diz. E aqui está o porquê. Primeiro, ele fala desde o início sobre a morte da Trinity. E no final, isso se confirma. Ou seja, uma das afirmações mais diretas do arquiteto se mostra verdadeira. Em segundo lugar, ele explica abertamente como a Matrix funciona e qual é a sua origem. E a descrição que ele dá do sistema é totalmente confirmada pelos eventos do filme e pelas falas de outros personagens, como a Oráculo e Morfeu. Não há sinais de que ele esteja mentindo. Em nenhum momento do filme há indicação de que ele tenha mentido sequer uma vez. Em terceiro lugar, o arquiteto não tem um motivo claro para enganar Neo. Por que faria isso? Como criador da Matrix, Neo não representa uma ameaça para ele nesse contexto. Eu criei este lugar. Fui eu quem definiu as regras. Além disso, no final da trilogia, há um momento curto, mas bastante significativo. A Oráculo pergunta ao arquiteto se é possível confiar na promessa das máquinas de libertar quem quiser sair da Matrix. Você dá sua palavra? E o arquiteto responde: Quem você acha que eu sou? Um humano? E essa resposta deixa claro que o arquiteto é um programa. Ele não tem motivações humanas para mentir ou enganar alguém. A função dele é gerenciar o sistema e manter sua estabilidade. Por isso, pelo menos nas questões principais, podemos confiar no que ele diz. Quem ainda tende a desconfiar das palavras do arquiteto, geralmente recorre à ideia do narrador não confiável. Esse conceito vem da teoria narrativa, segundo a qual o personagem que transmite a informação pode estar enganado, ou até mentir deliberadamente. Isso mostra que suas palavras não são totalmente confiáveis. Para ser sincero, sou um pouco cético quanto ao uso desse conceito nesse tipo de análise, porque se você partir disso, dá para justificar praticamente qualquer teoria. Dizer apenas que um personagem é ou não um narrador confiável não é suficiente. Nesse caso, em que podemos realmente basear nossa análise? Se todo narrador pode ser considerado não confiável, então qualquer afirmação pode ser tratada como mentira ou desinformação. No fim, a análise vira um jogo arbitrário de interpretações, onde tudo pode ser encaixado em qualquer contexto. Por isso, nesta análise, proponho partir de uma suposição mais simples e lógica. Considerar as palavras do arquiteto como verdadeiras e, a partir disso, tentar entender o que exatamente ele está explicando para o Neo. Então, por que as palavras do arquiteto indicam que Zion é real? Para responder a isso, primeiro precisamos entender o que exatamente é Zion. Como o próprio arquiteto diz, a primeira versão da Matrix que ele criou era uma verdadeira obra-prima. Perfeição. Mas, por causa da imperfeição da natureza humana, ela acabou fracassando. Seu triunfo só pode ser comparado ao seu fracasso monumental. Podemos supor que esse mundo acabou sendo perfeito demais. A psique humana simplesmente não aceitava essa realidade, já que o ser humano foi moldado em condições de luta e sobrevivência. O arquiteto tentou levar isso em consideração e criou uma nova versão da Matrix. Eu estudei sua história e fiz alterações. No entanto, essa versão também se mostrou instável. Como ele próprio explica, o problema estava na escolha. Para que as pessoas aceitassem a Matrix como realidade, era necessário oferecer a elas a opção de escolha. Depois que a ilusão de escolha foi incorporada à Matrix, o sistema passou a funcionar de forma mais estável. No entanto, surgiu um novo problema. Uma parte das pessoas ainda rejeitava o programa. Aqueles que mesmo assim não aceitavam o programa poderiam, se deixados por conta própria, levar o sistema ao colapso. Como o próprio Neo observa, trata-se justamente de Zion. Você está falando de Zion agora? E aqui surge a primeira pista sobre a realidade de Zion. A formulação do arquiteto é a seguinte. E é lógico supor, se a pessoa rejeitou o programa, então ela deve existir fora dele. Caso contrário, essa rejeição não faria sentido. Seria como sair de um cômodo para outro dentro do mesmo prédio. Rejeitar o programa, em essência, significa sair dele. E isso indica, de forma indireta, que Zion existe fora da própria Matrix. Em segundo lugar, o arquiteto descreve a destruição de Zion
como a eliminação física de todos os seus habitantes, o extermínio da cidade. A humanidade será exterminada. Se fosse um ambiente virtual, ele provavelmente usaria termos como reinicialização, exclusão ou reescrita de código. Ele fala como se fosse uma cidade real, destruída repetidamente pelas máquinas. Estamos prontos para aceitar certos sacrifícios. Pelas palavras do arquiteto, fica claro que aqueles que não aceitavam a Matrix ou nem acreditavam em sua realidade ameaçavam a estabilidade do sistema. Aqui está a resposta para outra pergunta. Por que as máquinas permitem que Zion surja novamente após ser destruída? Para que esse erro não comprometa o sistema, ele é isolado. Na prática, cria-se um ambiente separado para essas pessoas. E esse ambiente acaba sendo Zion. Para manter o sistema estável, é necessário remover dele os elementos que representam risco. Em outras palavras, tirar essas pessoas da Matrix. De certa forma, Neo, sem perceber, estava justamente cumprindo esse papel. Você só está cumprindo a vontade de outra pessoa. Ele reunia pessoas que rejeitavam a Matrix, tirava essas pessoas do sistema, onde depois toda essa resistência era eliminada pelas máquinas. Depois disso, o escolhido levava o código necessário até a fonte, que reiniciava a Matrix. A tarefa do escolhido é retornar à fonte, inserir temporariamente seu próprio código no sistema e iniciar o programa de inicialização. Basicamente, ele funcionava como uma espécie de correção para o sistema. E o mais interessante é que foi justamente o escolhido quem criou a primeira Zion. Morpheus fala isso diretamente. Quando a Matrix estava sendo criada, nasceu uma pessoa com a rara habilidade de alterar tudo ao seu redor. Foi ele quem salvou os primeiros de nós. E isso bate com o que o arquiteto diz. Você terá que escolher 23 habitantes da Matrix, 16 mulheres e 7 homens que irão reconstruir Zion. Foi ele quem salvou os primeiros de nós. O que, mais uma vez, confirma de forma indireta que o arquiteto não está mentindo e que Zion está fora da Matrix, fazendo parte de um sistema de controle mais amplo. Aliás, vale prestar atenção na formulação curiosa do arquiteto. 16 mulheres e 7 homens. À primeira vista, isso parece apenas um número aleatório. Mas, se lembrarmos que é o próprio escolhido quem se torna o fundador da nova Zion, essa proporção começa a fazer muito mais sentido. O arquiteto fala de 23 pessoas, 16 mulheres e 7 homens, mas, se incluirmos o próprio escolhido, chegamos a 24, 16 mulheres e 8 homens. Ou seja, exatamente 2 mulheres para cada homem. Para um grupo pequeno, que precisa fundar uma cidade e reiniciar o crescimento populacional, essa proporção faz bastante sentido. Claro, pode-se argumentar que, em um grupo tão reduzido, com o tempo todos acabariam se tornando parentes, o que traria riscos de consanguinidade. Mas é importante lembrar um detalhe sobre a estrutura da Matrix. Zion nunca foi um sistema totalmente fechado. É um lugar para onde constantemente chegam novas pessoas libertadas da Matrix. E para uma população pequena e isolada, esse fluxo externo é essencial. Ele reduz o risco de endogamia e introduz novas linhagens genéticas. Por isso, mesmo um fluxo pequeno dessas pessoas já faz grande diferença. Mas vamos voltar à questão da realidade de Zion. Se Zion fosse apenas mais um nível da Matrix, então a divisão entre homens e mulheres, ainda mais em uma proporção específica, não faria muito sentido. Dentro de uma simulação digital, não há necessidade de manter uma proporção biológica. Esse tipo de cálculo só faz sentido em um cenário, quando falamos de pessoas reais que precisam se reproduzir fisicamente e reconstruir a sociedade humana do zero. Não dá para descartar totalmente que Zion faça parte da simulação. Deixe sua opinião nos comentários. Mas, nesse caso, muitas falas do arquiteto e de outros personagens soariam como pura farsa. Por outro lado, se assumirmos que Zion é real, muitos detalhes passam a fazer sentido. É isso aí. Então, mano, é por isso, mano, e tem mais mulher e homem. Porra, e se uma mulher, não conseguir ter filhos, a outra normalmente vai ter, entendeu? A não ser, você seja um incrível sorteado entre, ele número específico de você ter 2 mulheres e não podem ter filhos, né? Aí, tudo bem. Mas, se não for esse o caso, mano, tu não vai ter problema, entendeu? Tanto, conforme ele falou ali, mano, tu pode ter um problema de consanguinidade, mas até mesmo, eles homens ali, né, uma das mulheres, podem te ceder um dos filhos, entendeu? Para ser adotivo.
E sendo isso, cara, o que acontece, pô, uma entrada e saída de gente toda hora, né? Evitaria consanguinidade, né? Ou seja, incesto, né? Por parte não oficial, ou seja, a mesma coisa os faróis praticavam no Egito Antigo, né? E isso evitaria, porque teria, né, várias pessoas entrando e saindo de uma pequena cidade, um pequeno local, pequeno recinto. Enfim, a gente chama isso normalmente de local de survived, tá ligado? Ou seja, o local onde as pessoas estão sobrevivendo a princípio um mínimo, né? Tanto que são poucas pessoas. É uma espécie de um tribalismo bem nível bíblico mesmo, né? As pessoas saíam andando no deserto, enfim, entendeu? Então, era basicamente isso, entendeu? Então, não tem como você falar. É basicamente isso também acontece hoje em dia, entendeu? Você, por muitas vezes, quando você não pode ter filho, você adota, né? Quando você tem numa situação assim, né, de muita promiscuidade muito alta, né? Entendeu? Muitos parceiros, né? Eu era onde todo mundo já sabe, né? O cara mostra que não tem nenhum controle, né, sobre o emocional dele, né? O cara não consegue, né? É por isso que eu já disse, mano, quando você vende o caos através do medo e da insegurança, você só reforça o problema. É justamente por isso que não funciona. A melhor decisão é parar, mas o cara não consegue, não. Entendeu? Tá entendendo? Eu tentei te avisar, mano. Seja por através de simbolismo, seja por através de passando coisas, entendeu? É basicamente isso, mano. Entendeu? Enfim, espero que eu tenha entendido, né? E você, né? Não vai fazer nada, né? Eu já entendi isso, né? Eu não entendi? Eu já entendi, pô. E eu também espero, e você também tenha entendido o meu ponto de vista, né? Que você não vai fazer. Pô, né? Você não consegue, mano. Entendeu? É por isso que você não vai conseguir. Pô, toda vez que você tentar, mano, entendeu? Tá entendendo? E se você não tentar, você também vai provar, né? Tá entendendo? Presta atenção, deixa eu tentar te explicar agora de uma forma bem didática, sem deixar pra você pensar, porque eu já não vi, você já não pensa, então. Se você não fizer, mano, você vai estar provando que você não consegue, porque você não teve nem o mínimo da intelectualidade, entendeu? Pra ver e, pô, isso era jogo, entendeu? Isso era jogo pra te estressar, pra mostrar que você não tem controle nenhum. E você é um descontrolado, você é um louco insano, um surtado, e você vai fazer merda. Ou seja, se você não fizesse, você estaria mostrando que você não conseguiu nem ter a visão, entendeu? E você estava sendo empurrado, entendeu? Ou seja, você cedeu, e você é fraco, entendeu? E toda fraqueza tá na forma de ceder, entendeu? Tá na forma de ceder. Então, quando você cede, você é fraco. Você prova que o ambiente te manipula, as pessoas te manipulam, entendeu? Era por isso que você ceder, entendeu? É a maior fraqueza que você pode cometer. Ou seja, você não conseguiu, não. Isso caso você não faça. Caso você faça, você vai provar e, pô, literalmente você cedeu até o talo, né? E, pô, você fez algo que não deveria ser feito, né, filhão? Né? Ficou com medo? Ficou com medo de, entendeu? Por isso eu falo, mano, para de insistir, para de gerar situação e para, pô, entendeu? De ficar cedendo, entendeu? E, pô, é isso que você tá buscando, entendeu? A mostrar insegurança, você já não mostrou? Você já mostrou. A mostrar aos, você já mostrou um seu medo, né? Seu medo de todo mundo já sabe, irmão. Entendeu? O seu medo irracional de algo que todo mundo já sabe, mano. Entendeu? Já tá provando. Você não consegue, não. Você não consegue esconder o óbvio. Entendeu? Você não consegue, não, cara. Entendeu? Então, por isso, se você ceder até o talo final, você acaba vindo a fazer e não deve ser feito, pô, tu mostrou e tu, né, não consegue, né? Tu não consegue tanto que você fez, né? E se você não fizer, pô, você vai mostrar que você não consegue, porque você não conseguiu nem ver que você tá sendo empurrado, entendeu? As duas maneiras, presta atenção, você tá num muro. Se você é para um lado, só espeto e vai te furar, porque tu vai sangrar até a morte. Se tu é pro outro, meu irmão, tipo as maquinárias, aqueles bagulhinhos da era industrial, pô, e moía o ara saía igual a carne moída do outro lado. Então, é basicamente isso. Pros dois lados, aí tu vai se fuder, pô. Ou você se fode ruim ou você se fode no pior, mas tu vai se fuder, entendeu? Ou você pode matar o teu ego e aceitar que tu não consegue, não, entendeu? Seria uma forma de continuar, entre aspas, no oficial, né, em cima do muro, né? Mas também você não aiu pra nenhum dos dois lados, né? Mas você aiu, né, pro lado pra onde você não iria, né? Você matou o seu ego, você provou que você não consegue, não, entendeu? Então é por isso que eu falo, mano, entendeu? Pô, e você aceitar que você não consegue, não, é morte do ego, mano, entendeu? Se você aceitar que você não consegue, entendeu?
Por isso eu falo, meu irmão, é testar, pô, até onde a sua incapacidade reina sobre você. Até onde você tá a paz de Deus já mostrar, você não consegue. Por isso eu falo, mano, chega um ponto, mano, e já não é mais uma questão se você consegue ou não. É uma questão se você vai matar o seu ego ou não. Por isso, das duas formas eu ganho, entendeu? Não interessa se você vai aceitar ou não, se você consegue ou não. Eu já ganhei, mano. Você não consegue ver isso. E essa sua incapacidade de enxergar, de aceitar, entendeu? Por isso eu falo, mano, entendeu? Você não consegue não. Esse é o grande problema da sua vida, você não conseguir não, entendeu? Então, eu vou desnegando aí, papo, eu já mostrei, né, que você não consegue não, entendeu? Então é isso. Por isso eu te falei, entendeu? Você não consegue não. Enfim, é isso aí, você vai.